Que a paz de Jesus esteja nos nossos corações. Nesse momento, vamos iniciar essa pregação nessa sexta-feira com uma oração para que o Divino Espírito Santo de Deus desça sobre mim e, nesse momento, me reconcilio com o Pai, pedindo perdão de todos os meus pecados, pelo desentendimento que eu tive com o Pai. Peço a Ele nesse momento que desça sobre mim e transmita a palavra, que é seu anseio e seu desejo transmitir para todos os fiéis da palavra, a Igreja Novo Reino de Deus, as servas do Senhor, filhos, família, em todos os quatro cantos da terra, aqueles que não têm oportunidade de ouvir a palavra que será levada até ele, as crianças também. Em nome de Jesus nós vamos orar, porque orar é falar com Deus, algo que podemos fazer em qualquer momento, qualquer lugar. O Pai do céu atento ao clamor de seus filhos, que ora clamo, juntamente com todos da família, amados e amadas, e podemos nos aproximar da sua presença com total confiança. Vamos falar com Ele agora? Vamos nos dar as mãos e levar nosso pensamento para os céus, com o olho no infinito azul dos céus. Meu Deus, meu Pai, Tu és bom. Meu Senhor, Deus, Tu és bom. Obrigado pela bênção de poder ver esse novo dia amanhecer e pregar a Sua palavra, ser o vosso instrumento dessa palavra. Obrigado pela minha família, pela saúde que me dá. Nos acompanha nesse dia, nesse momento, enquanto ouvimos essa palavra e nós damos o melhor para a Tua honra e Tua glória. Queremos que o Pai seja exaltado em tudo que fazemos, cada instante, cada minuto, cada pulsar dos nossos corações, seja em intenção ao nosso Pai, que é o nosso Criador, nosso Pai amado. Senhor Pai, queremos viver para o nosso querido Pai, hoje e todos os dias. Queremos Te obedecer e viver conforme a Tua vontade, mesmo às vezes que somos rebeldes, mas o nosso amor é grande por Vós. Grande é o desejo de agradar em tudo que fazemos. Às vezes erramos sem saber. Ajude-nos, por favor, Pai, a mim principalmente, que estou atravessando o deserto, onde a tempestade de areia ofusca meus olhos e a minha fé está tão abalada. Peço, por favor, que eu seja uma bênção para vós e para todos que estão ouvindo essa palavra. Abençoa-nos nesse momento e cuida de cada um, da minha família, dos que estão ouvindo a palavra e de todos aqueles que amamos. Pai, estamos em Tuas mãos. Coloco minha família em Suas mãos. Dá-nos um dia cheio de paz, por favor, em nome de Yeshua Mashiach. Pai, Tu és o nosso escudo, o nosso protetor, nosso Senhor Pai. Proteja todos nós, a mim principalmente, que atravessa um deserto cheio de tempestade. Proteja-me de todo o mal, a mim e minha família. Por favor, que os Teus braços nos envolvam a todo momento, que a Tua presença
me acompanhe a mim, minha família, meus filhos e todos que estão ouvindo, amados e amadas, essa palavra. Que a tua presença acompanhe a todos nós em qualquer situação. Pai, por favor, envia os teus anjos para me guardarem a mim e a todos os meus no caminho certo. Não sei o que esse dia de hoje que se inicia reserva para nós, para mim, mas sei que eu conto com tua presença e tua ajuda nesse momento que eu atravesso tão difícil. Obrigado porque eu posso me refugiar nos seus braços e diante de qualquer problema e qualquer circunstância. O Pai age em silêncio a favor de seus filhos que o temem. Sou teu filho, Pai. Todos nós somos teus filhos. Guarda-me a mim do mal, do adversário que quer me destruir, dos prazeres da carne, os prazeres do mundo nesse dia. E amanhã também, por favor, me guarde em teu nome de Jesus, que morreu na cruz por nós. Obrigado, Senhor, por ter me dado a remissão dos pecados, dando seu Filho Jesus, que foi imolado na cruz para nos perdoar. É tão bom acordar hoje. Não dormi a noite inteira, Pai. Não dormi, passei em claro. Não sei porquê. É tão bom passar a noite, acordar, sabendo que estás ao nosso lado. Nessa manhã recebo tua paz, nessa pregação, o teu amor, as tuas palavras que serão transmitidas para todos. Obrigado, porque sempre nos acompanha e me ajuda. Hoje quero estar atento à tua presença, à tua voz, para andar conforme a tua vontade e pregar a tua palavra. Por favor, proteja-me, a mim, minha família, e nos guie hoje, amanhã e sempre. Quero que o Pai me dirija em tudo que eu preciso fazer com a minha família e todos que dependem de mim e onde quer que eu vá também. Quero fazer a tua vontade e ser sensível à tua direção. Ajude-me a mim, minha família, meus filhos a saber quando falar e quando permanecer em silêncio. Que as minhas palavras nesse momento reflitam o teu amor, o teu interesse genuíno por nós. Quero viver, Pai, para ti, hoje, amanhã e sempre. Em nome de Jesus. Obrigado pela tua provisão fiel, Pai. Obrigado pela família, pelos filhos, dia após dia. Obrigado por tudo, pela vida, pelo ar que eu respiro. Agradeço por termos um lugar para viver e porque cada dia podemos ter algo para comer, que alguns no mundo, meus filhos, não têm. Tu cuida de nós e cuida também, peço, das crianças do mundo, daqueles que estão desprezados, abandonados. Ajude, Deus. E por isso nós agradecemos nesse momento, pelo alimento que nos dá. Dê a eles também, aqueles que não estão conosco. Rogamos que sejam benéficos para os nossos corpos, que nos dê força necessária para seguir em frente. Nos ajude a lembrar sempre que Tu és o nosso Criador e doador de tudo que é bom, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Vamos então dar início à pregação que será pregado. É a pregação sobre, já o acho aqui, a pregação, amados e amadas,
será como a mulher cristã deve se vestir? Palavras do Senhor. Como a mulher cristã deve se embelezar? Como a mulher cristã deve se ataviar com joias? Deus permite seus filhos e filhas fazer tatuagem? Vamos explicar as palavras que o Divino Espírito Santo dirige a você, mulher cristã. O que se segue, amados e amadas, é a pregação sobre como a mulher deve se portar perante Deus. Que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças, ou com ouro ou pérola, ou vestido preciosos, mas como convém que as mulheres fazem profissão de servir a Deus, com boas obras. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 9 e 10. A modéstia cristã ao vestir, a Bíblia ensina o que ela ensina. Cristo é o Rei e os cristãos começam a reconhecê-lo como tal. Isso significa que a vida como um todo deve estar sujeita à sua palavra. A Bíblia diz algo sobre vestir e ela diz sim, e ela diz, então cabe-nos ouvir e obedecer. Primeiro, não lidaremos com questões de gosto. Isso está no campo da liberdade cristã. Algumas pessoas estão mais conscientes no asseio da coordenação das cores, etc. Portanto, não é um papel ministrar a palavra e pronunciar sobre tais assuntos. Segundo, não lidaremos nessa ocasião com questões de gêneros, homem e mulher, ou questão relacionada à distinção de vestir masculino, feminino, não, porque não há o que dizer sobre isso mais, porque temos muito a dizer. Vamos limitar o pudor sexual no vestir? Essa é uma questão principal, moral. O Senhor Jesus disse, ouviste o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçá-la já está em seu coração, cometeu adultério com ela. Mateus capítulo 5, verso 27 e 28. Se tal desejo sexual é uma violação do 7º mandamento do Antigo Testamento, então vestir-se intencionalmente de maneira sensual, que provoque, estimule o pecado. Quem peca, você está pecando juntamente, pela sua maneira, a sua excitação ao pecado. O mandamento exige a modéstia no vestuário, o que proíbe a modéstia no vestuário. Estamos olhando especificamente a questão do pudor sexual feminino. Há razão para isso. Não é que a questão do pudor sexual, do vestir, seja completamente irrelevante para os homens. Existem modas masculinas que são projetadas para melhorar os aspectos de forma corporal masculina, das quais certamente os cristãos devem evitar. No entanto, o problema é a maior relação de vestir feminino. E qual é o porquê disso? É porque homens em geral são muito mais afetados pelo que eles veem, e as mulheres, do que as mulheres como uma regra. Mulheres em geral são afetadas por uma combinação de coisas diferentemente dos homens. O desejo sexual é imediatamente despertado nos homens pelo olhar. Fiz uma aliança com os meus olhos, como, pois os fixaria numa virgem. Jó capítulo 31, verso 1. Outros trechos da Bíblia confirmam
essa ênfase de que os homens pecam facilmente ao olhar para uma mulher. Sim, que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia. 1 Timóteo capítulo 2, verso 9. Isso se refere especificamente ao vestuário feminino. O papel dos homens na liderança é enfatizado no verso anteriores do mesmo, e depois os apóstolos se dirigem às mulheres, dizendo que elas devem vestir-se modestamente. Em seguida, ela passa para um assunto e ordem do decoro das mulheres na igreja. Sim, em Isaías capítulo 3, verso 16, constata-se que as mulheres particularmente são reprovadas tanto pelo seu vestir como pela maneira que se comportam. Diz ainda mais o Senhor: porquanto as filhas de Sião se exaltam e andam com o pescoço erguido, lançando olhares impudentes, e quando andam, caminham afetadamente, fazendo um tilintar com os seus pés. Isaías capítulo 3, verso 16. Isso não é um ataque contra as mulheres, não é misoginia, nem reflete qualquer desrespeito a elas, muito pelo contrário. Dirigindo a palavra do Espírito Santo para defender a dignidade de suas filhas cristãs, a fim de que não sejam desvalorizadas, ultrajadas aos trajes decorosos femininos, modéstia no se vestir. Então é certo que devemos explicar. Não devemos supor que haja má intenção em qualquer irmã cristã que se vista de forma indecente, pois é um dever do cristão ser caridoso em seu julgamento e, se possível, imputar as melhores intenções no que diz respeito ao que os outros cristãos fazem. Algumas mulheres cristãs que não têm a menor ideia do efeito que produz o seu modo de vestir, de se insinuar nos homens, supor o contrário, sem uma forte razão, não devemos. Nem os jovens que lutam contra o pecado sexual devem afligir-se e suporem má intenções em suas irmãs cristãs. Qualquer falha em mulheres cristãs nessa questão deve ser vista também como uma possível falha do marido, dos pais cristãos. O homem não deve ser covarde. Eles devem liderar, governar suas próprias casas. Quando há imodéstia das mulheres, quando o pai, o marido é cristão, deve ser levantado a seguinte questão: eles disseram ou não a elas como os homens pensam? Maridos que deixam suas mulheres se vestirem sensualmente são negligentes. Talvez eles tenham ficado tão acostumados com a indecência de suas esposas que se tornam alheios aos efeitos, a aparência delas nos homens. Alguns pais podem ser simplesmente fracos em não querer contar às suas filhas a verdade sobre o vestir, sobre esperar que elas saiam da linha com suas amigas. O resultado disso é mais baixo denominador comum no vestir. Ou talvez um pai pode estar tão acostumado em pensar na sua filha como a sua filhinha. Dessa forma, ele se esquece ao fato de que sua filhinha se tornou mulher, cresceu e no objeto de desejo de outro homem. Esse assunto, amados e amadas, mulheres, deve ser usado como desculpa para o pecado masculino. Mulheres, se lembram, você está agindo a sua forma sensual, levando ao homem ao pecado, e você está colaborando, pecando também.
Se um homem deseja uma mulher que não é sua esposa, ele peca, até em pensamento. O islamismo é particularmente mal em jogar toda a responsabilidade do pecado sexual masculino nas mulheres. Elas são, portanto, consideradas uma fonte de tentação para os homens e devem ser protegidas de sua fraqueza. O islamismo, a culpa do pecado sexual é grandemente lançada sobre a mulher. A verdade é que toda a lascívia masculina é pecado e é um pecado deles. Apenas se torna um pecado também da mulher se ela o estimula por vestir ou pelo seu comportamento. A responsabilidade da mulher é limitada. Uma mulher não é responsável por prevenir toda a luxúria masculina. Nem isso lhe é exigido, porém, apenas assegura que ela não provoque ou estimule a luxúria. Eu já disse, se assim o faz, estará pecando também. Os homens podem se envolver em desejo sexual por mulheres, não importando como elas estão vestidas. Ainda que elas vistam um saco no pescoço ou ao pé, os homens ainda serão capazes de adulterar no seu coração. Mas a mulher está livre de colaborar com o pecado. Sim, assim como testemunha contra a futilidade e a falsa religião no propósito de mudar o coração. Sim, o nosso propósito não é fazer com que as mulheres fiquem excessivamente introspectivas e autoconscientes sobre si mesmas. Contudo, produzir um saudável equilíbrio consciente da necessidade de se vestir para a glória e honra de Deus, para pensar que como elas se vestem. Sim, amadas e amados. Então, amados e amadas, vamos direto ao assunto. Como a mulher cristã deve se vestir? Sim, a vestimenta da mulher cristã. Afinal, as mulheres que professam a fé em Cristo devem se vestir? Será que é só cobrir o máximo, está tudo tranquilo? Ou será que vestir que agrada a Deus requer outros elementos? De antemão, eu deixo claro, esse não é uma regra, um poste. Também é importante esclarecer que não somos cristãos fundamentalistas, porque para não haver más interpretações na palavra, sim, o contexto da criação, em Gênesis, ao perceberem que estavam nus, Adão e Eva tentaram fazer suas próprias vestes, mas Deus elaborou uma outra vestimenta para ambos. Adão e Eva fizeram vestes de figueira, Deus fez túnica de pele. Não dá para saber com certeza por que Deus ter tomado tal atitude. Talvez tal roupa não fosse adequada para cobrir a nudez do casal, ou talvez fosse pouco resistente para que eles iriam enfrentar no que por vir, a expulsão do jardim do Éden. Roupas de figueira são frágeis, não durariam muito para a nova jornada do casal que estaria fora do ambiente seguro do Éden. Mas essas são apenas suposições. Porém, o certo é que agora, com os olhos abertos e com o pecado em sua alma, pois haviam desobedecido a Deus, não viriam mais o mundo como aquele olhar inocente de outrora. O poder da roupa. Amados e amadas, escutam, a nossa vestimenta tem o poder de suscitar sensações, desejos, sentimentos.
como, por exemplo, desprezo e desdém em outras pessoas. As nossas roupas sempre comunicam algo. Roupas nunca são neutras. Quem nunca foi hostilizado por estar vestido, por não estar vestido adequadamente para uma dada ocasião? Mas há outro lado de tudo isso, ainda outro lado da roupa, a sensualidade que ela provoca, evoca, e parece que esse sempre é o cerne da discussão quando o assunto é roupa de mulher. Mulheres usam roupa para atrair o sexo oposto, chamar atenção, isso é fato. Muitas vezes acabam atraindo as pessoas erradas por não saber utilizar um artifício tão mágico como o vestir para dar pequenas pinceladas de quem são realmente. O modo de vestir comunica muito sobre você, mulher. E por isso, se você não souber o que dizer, ou o que não quer dizer, através da sua roupa pode passar uma imagem totalmente diferente de quem você é ou do que você deseja se comunicar. Seja sincera ao se vestir, mas não se vista para mostrar algo que você não é. Por exemplo, há mulheres que adoram um short bem curtinho, cavado, apertadinho. É a escolha delas. Tais mulheres acabam sendo bastante censuradas dentro da comunidade cristã por causa disso. Porque dependendo de como a gente combina, os shorts curtinhos pode sim ficar deselegante, chamativo, sensual demais. Mas ainda assim mesmo, precisamos respeitar as escolhas alheias. Um exemplo, o short mais curto. O shortinho tem o seu efeito aplacado quando combinam com uma peça mais solta ou agrega a terceira peça. A mini saia, há outras mulheres que não abrem mão da mini saia, às vezes ela é tão curta que mostra mais do que deveria. Por isso é preciso bom senso. Podemos usar tudo sim, mas nem tudo é apropriado para todo lugar. Portanto, é bom nos questionarmos quando nos vestirmos, as mulheres. Será que a maneira como tal nos vestimos agrada a Deus ou satisfaz apenas o desejo do nosso coração de cada mulher? Esse é o tipo de questionamento que você deve fazer antes de escolher as suas roupas. Olha o que diz Gálatas, capítulo 5, verso 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, não usei então a liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Gálatas capítulo 5, verso 13. Somos livres para usar o que quisermos. A resposta é sim, mas nem tudo que é permitido, mas nem tudo que nos é permitido convém. Ser atraente é errado? Não é. Ser atraente nada mais é do que ser notada, admirada decentemente, sem sensualizar. Mas há uma grande diferença entre ser atrativa de forma feminina e ser atrativa de forma sexual provocativa. O fato da mulher ser atraente, se vestir de forma feminina, usar maquiagem, cuidar do cabelo, andar perfumada, é algo saudável. Isso é cuidar do corpo, da autoestima. Mas a mulher atraente que se veste de maneira vulgar é outra coisa. Mostrando mais do que deveria, acaba por vezes vendendo a si mesma como um produto barato, fácil. O seu corpo não é uma mercadoria. O que você possui de mais interessante não precisa ser explorado de forma leviana, promíscua, sensual. Além disso, a imagem que alguém se veste assim comunica que pode ser pejorativa. Por isso é preciso saber equilibrar os elementos que compõem as nossas vestes.
Não somos um pedaço de carne. Temos mente, intelecto, pensamos, inteligência e devemos procurar admirar as mulheres por coisas que não sucumbem aos anos, como a aparência, por exemplo. Podemos andar na moda adaptando-a ao nosso gosto e estilo da mulher, mas fugindo daquilo que sabota a imagem dela e que inclina elas para o mau testemunho. Como a Bíblia ensina, as mulheres devem se vestir com pudor e modéstia. O que é o pudor? Segundo o dicionário Aurélio, pudor é um sentimento de vergonha, de recato, de castidade. Então a mulher sem pudor não terá vergonha de mostrar o corpo, desnudando-o ao máximo. Mas a Bíblia também nos diz que a mulher deve se vestir com trajes honestos, tendo prudência. Isso significa não mostrar o corpo sensual de forma deliberada, leviana, como se essa exibição não surtisse efeito no homem. Que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças, ou com ouro, ou pérola, ou vestido precioso. 1 Timóteo capítulo 2, verso 9. Detalhe, Paulo menciona os vestidos preciosos, suntuosos. Isso com certeza deviam causar mal-estar nas mulheres que não podiam ostentar com igual na comunidade, já que esta era a forma tanto por pessoas de alto poder aquisitivo, quanto pessoas menos favorecidas. Portanto, o vestir agradável a Deus também passa pela prática da simplicidade. E agora, como me vestir? A mulher. Primeiro, converse com Deus e busque a paz. Converse com o Espírito Santo e busque a luz. Tenha prudência, mas não entre em estado paranoico, considerando tudo como pecado, ou pior, julgando aqueles que se vestem de maneira diferente de você, como se fossem inferiores. Cada mulher tem o seu estilo, e aquela que muito julga pode justamente estar expondo nesse julgamento o desejo reprimido de se vestir de maneira parecida com quem ela julga. Quem de fato está em paz com Deus, com o que usa, não perderá tempo sendo capataz do estilo de ninguém. Sim, amados e amadas, no seu coração a roupa que se veste causa incômodo. Não peque pela dúvida. Portanto, se há dúvida, não use. Saiba discernir a voz do Espírito Santo que sopra, sussurra dentro de você. Roupa é o contexto. Temos que entender também que roupa é o contexto. É o mesmo shortinhos que usa quando vai à praia, onde quase todos estão vestidos da mesma maneira. Não cabe em ambiente como um culto de domingo à noite. Sem hipocrisia e legalismo. Devemos observar bem a maneira como as mulheres se vestem, mas acima disso devem cultivar um coração sincero diante de Deus, sem hipocrisia. Se você tem dúvida no vestir, fale com o Espírito Santo, que Ele irá te orientar. Não adianta se cobrir da cabeça ao pé para agradar pessoas e passar a imagem que não condiz com a sua realidade. Isso não é agradável a Deus, pois Deus admira a sinceridade do coração. O legalismo não torna uma pessoa mais pura, pelo contrário, ele fabrica um personagem. Geralmente, quem é muito legalista é ávido julgador, gosta de pregar pureza, de enfatizar isso acima de tudo, gosta de apontar os erros alheios, mas não olha os próprios. Alguns legalistas são mais convencidos e convertidos. Portanto, vista-se, em primeiro lugar, para agradar a Deus, contudo, sendo sincera com quem você é. Por fora, bela viola, mas por dentro, já
Tem muita gente que se veste impecavelmente bem coberta, mas cujo coração está longe de Deus. O conselho é não forçar a ser alguém que você não é, vestido-se para agradar pessoas, mas ser honesta com Deus em primeiro lugar. Ore e que haja paz em seu coração nas escolhas de suas roupas, daquilo que você veste. Tens tu fé? Tenha em ti mesmo diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo daquilo que aprova. Romanos capítulo 14, verso 22. Não adianta por fora bela, viola, e por dentro pão bolorento. Peça sabedoria e não se prenda ao legalismo exacerbado. Em Colossenses capítulo 2, Paulo nos fala desse legalismo. Se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, porque vos carrego ainda ordenanças, como se vivesseis no mundo, tais como: não toques, não provoques, não manuseies, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos da doutrina dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humilde, em disciplina do corpo, mas não serão de valor algum, senão para a satisfação da carne, nos prazeres do mundo. Colossenses capítulo 2, verso 20 e 23. Em tal medida é prudência, bom senso, estudo, fé. Pergunta ao Espírito Santo se ele gosta da sua vestimenta, mulher. Se o seu coração estiver em paz com o Espírito Santo para usar a roupa que você quer usar e que ele quer, use. Mas conheça os efeitos que as roupas podem ter na comunicação através da sua imagem, o pecado. Busque conhecimento, não peque pela ignorância, não peque pela tentativa de ignorar, mas saber o que está fazendo. Aprenda mais sobre a moda, estilo, para aprender mais sobre a moda e estilo. Crie os sites, veja os sites, olhe as formas de se vestir. Sim, amados e amadas, temos que ser forte nas decisões do se vestir. Como deve se vestir uma serva de Deus? 10 versículos sobre as vestimentas das mulheres. As modas e o estilo mudam, mas a Bíblia nos dá 2 princípios universais sobre as vestes das mulheres: a decência e a modéstia. A roupa que uma mulher usa deve ser considerada decente e apropriada na sociedade que mora. Muito mais do que a roupa, é a atitude que conta, como se portar mulher. A mulher que ama a Deus e procura viver em santidade, sem se entregar à imoralidade sensual. A forma como uma mulher age e interage tem muito mais influência do que a roupa que usa. Da mesma forma, as mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição, não se adornando com tranças e com ouro, nem com pérolas ou com roupas caras, mas com boas obras, como convém mulheres que se declaram adorar a Deus. 1 Timóteo capítulo 2, verso 9 e 10. A beleza de vocês, mulheres, não deve estar nos enfeites exteriores que aparentam, como o cabelo trançado, joias de ouro, roupas finas que todas gostam de usar. Ao contrário, esteja no seu interior, no seu ser interior, que não percebe a beleza demonstrada no espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para o Pai. 1 Pedro capítulo 3, versos 3 e 4. A mulher não usará roupas de homem, e o homem não usará roupa de mulher, pois o Senhor, o nosso Deus, tem aversão por todo aquele que assim procede. Deuteronômio capítulo 22, verso 5.
A beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme o Senhor será elogiada. Provérbios capítulo 31, verso 30. Não teme por seus familiares quando chega a neve, pois todos eles se vestem agasalho, faz cobertas para a sua cama, veste de linho fino de púrpura. Seu marido é respeitado na porta da cidade onde toma assento. Entre autoridades da sua terra, ela faz vestes de linho e as vende, e fornece cinto aos comerciantes. Reveste-se de força e dignidade, sorri diante do futuro. Provérbios capítulo 31, versos 21 e 25. Como anel de ouro, um focinho de porco, assim é a mulher bonita, mais indiscreta. Provérbios capítulo 11, verso 22. O Senhor Deus fez roupas de pele com elas e vestiu Adão e a sua mulher Eva. Gênesis capítulo 3, verso 21. Por que vocês se preocupam com roupas? Vejo como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, não tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais você, mulher? Homens, mulheres de pequena fé. Mateus capítulo 6, versos 28 e 30. Por essa razão Cristo morreu e voltou a viver para ser Senhor de vivos e de mortos. Portanto, você, porque julga seu irmão e porque despreza seu irmão, pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus, porque está escrito: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará, toda língua confessará que sou Deus. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Romanos capítulo 14, versos 9 e 12. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não pôr pedra de tropeço, obstáculo, caminho do irmão, da irmã. Romanos capítulo 14, verso 13. Sim, amados e amadas, nós temos que respeitar um ao outro a maneira de se vestir. Jovens, vestimenta feminina, padrão bíblico. 1 Timóteo capítulo 2, verso 9 e 10. 1 Pedro capítulo 3, verso 3 e 6. Vou seguir, amados e amadas, no segundo vídeo dessa pregação para dar início a esse tópico. Jovens, vestimenta feminina, padrão bíblico. Amém?